Então, belezinha, galera. Vamos lá. Próximo tópico, nós vamos trabalhar com termologia. Termologia é a parte da física que estuda o calor, mais necessariamente as escalas térmicas, tá? As escalas térmicas, elas medem o estado de agitação das moléculas. As escalas térmicas mais conhecidas é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius, ela foi definida por Anders Celsius a partir dos pontos de fusão e ebulição da água. Então, o ponto de fusão é a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é a 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, ela foi definida através de uma mistura de três componentes: água, neve e amônia, tá? Por isso que ela tem os pontos de congelamento dessa mistura muito mais abaixo da escala Celsius. E a escala Fahrenheit, a escala Kelvin, que é uma escala técnica, ela é mais utilizada em laboratórios, em pesquisas científicas, tá? Nós vamos estudar aqui a relação entre essas três escalas, que é a forma como essas escalas são convertidas, né? Então eu tenho uma temperatura em Celsius e eu quero converter ela para Fahrenheit, ou eu tenho uma em Celsius para Kelvin ou Fahrenheit para Kelvin, tá? Então essas três escalas são utilizadas principalmente quando você está num país diferente, que usa uma unidade de medida diferente na temperatura, e você está tão acostumado com as nossas unidades de medida aqui no Brasil, que você não tem uma noção do que ele está falando, né? Por exemplo, há alguns filmes aí que aparece lá a temperatura 112 graus, né? Você não sabe do que ele está falando, né? Porra, 112 graus, a água ferve a 100, né? Ele está falando que está 112, o que é isso? Então, o pessoal está morrendo queimado lá e a gente não sabe, né? Está derretendo. Não, é a forma, a escala diferenciada que ele está usando, né? Nesse caso, seria a escala Fahrenheit. A maioria dos filmes americanos, né? Quando aparece uma temperatura lá, é uma escala Fahrenheit, tá ok? As três regrinhas de transformação eu já fiz aqui, que o primeiro vídeo deu errado, então já tem a escala pronta aqui. Então aqui eu tenho o TC é a temperatura em Celsius e o TF é a temperatura em Fahrenheit. Então TC sobre 5, TF menos 32 divididos por 9 para transformar de Celsius para Fahrenheit. Temperatura em Celsius, temperatura em Kelvin. Então para transformar de Celsius para Kelvin, eu uso isso aqui, TC igual a TK menos 273. E a última, para transformar de Fahrenheit para Kelvin, é a parte aqui, ó, da escala Celsius, tá? Com o detalhe que aqui, ó, a temperatura em Kelvin é divididos por 5, né? Então, TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5, tá ok? Então, vamos usar essas três escalas aqui. Nosso primeiro exemplo diz o seguinte: um menino inglês mediu sua temperatura com um termômetro de graduação na escala Fahrenheit e encontrou 96,8 graus Fahrenheit. Então, temperatura em Fahrenheit, eu vou colocar ali o TF, tá? É 96,8, tá ok? Graus Fahrenheit, não esqueçam das unidades. Esse menino está com a temperatura na escala Celsius. Qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Eu quero saber qual é o valor do TC, tá ok? Então, das três fórmulas, a única fórmula que tem TC e TF é essa daqui. Então, vamos reescrever ela aqui. TC sobre 5 é igual TF
menos 32 sobre 9. Então, 96,8 vou substituir lá no lugar do TF. Então, vai ficar TC sobre 5 igual a 96,8 menos 32, tudo isso divididos por 9. Resolvendo o primeiro que está dentro do parênteses, 96,8 menos 32, vai dar 64,8. Agora a gente divide, né? No 64,8 divididos por 9 vai dar 7,2. Tá ok? Então, 64,8 divididos por 9. Uma casa depois da vírgula, acrescenta uma casa depois da vírgula e tira a vírgula. Vai dar 7. 90 vezes 7 é 630. Vou baixo 18. Não tenho nada para baixar. Peço ajuda lá do nosso iluminado. Baixo um zerinho aqui. Coloco vírgula na resposta. Sempre que você baixar um zero do além, você coloca uma vírgula na resposta. 180 é 2, vai dar 180, 0, 0, 0. Então, nossa resposta, 7,2. O 5 está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. 7,2 vezes 5. Então, multiplicando aqui. 5 vezes 2, 10, vai 1. 7 vezes 5, 35, mais 1, 36. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. 36,0 é 36. Então, nossa temperatura é 36 graus Celsius. Tá ok? Então, aqui exercício número 10. Então, o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima temperatura do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Então, eu tenho aqui que a minha temperatura em Celsius, a nossa diferença de temperatura foi de 60 graus Celsius. Eu quero saber qual é essa diferença na escala Fahrenheit, tá ok? Então, a fórmula que a gente vai usar é a fórmula 1, aqui a mesma fórmula que a gente usou no exercício anterior. Então, TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9. Só que agora a gente vai substituir do lado de cá, ó, no lugar da temperatura em Celsius. Então, 60 divididos por 5 vai dar 12. Aqui eu vou isolar agora a parte do TF. Então, o 9 que tá dividindo passa multiplicando. Então, 12 vezes 9 igual a TF menos 32. Quando eu tiro o 9 daqui de baixo, o parênteses desaparece. 9 vezes 2 dá 18, vai 1, 9 vezes 1, 9, 1, 10. Então, 12 vezes 9 é 108. O 32 é negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, 108 mais 32 vai dar 140 graus Fahrenheit. Tá ok? Então, essa é a diferença entre a temperatura, a menor temperatura do inverno e a maior temperatura do